você não tem ideia das transformações positivas que você vai vivenciar a partir do momento em que você usar com responsabilidade a mais poderosa de todas as ferramentas a seu dispor, o seu garfo. Quando o assunto é a proteção e prevenção do Alzheimer, é preciso que você adote realmente uma alimentação chamada cetogênica. As pesquisas não deixam mais dúvidas de que ajudar o seu corpo a produzir cetonas ou corpos cetônicos é fundamental para a proteção e recuperação cerebral. Alimentação. Bom, essa é a parte mais interessante, né? Eu, pelo menos, considero isso, porque é incrível, né? A gente parar para pensar que quando você tem a comunicação entre os neurônios, essa comunicação se dá através de neurotransmissores. Só que para que esses neurotransmissores sejam produzidos, nós precisamos absorver no nosso intestino os chamados precursores. Então, por exemplo, para você produzir um neurotransmissor muito importante para a nossa memória, chamado acetilcolina, você precisa de um precursor chamado colina. Para você produzir um outro neurotransmissor muito importante, serotonina, que a gente fala que é o neurotransmissor da felicidade, o hormônio da felicidade, você precisa de um outro precursor que é o triptofano. Para você produzir dopamina, no caso do Parkinson, você precisa de um outro precursor que é a tirosina. E assim por diante. Então, eu acho que começa a ficar claro que para que os neurotransmissores sejam produzidos da maneira adequada e com a quantidade adequada, nós precisamos ingerir tudo aquilo que vem antes deles. Bem, quando nós falamos de alimentação, nós temos em realidade 3 macronutrientes. Um são os carboidratos. Se você conhece os carboidratos, são os pães, as massas, as bolachas, os biscoitos. E nós sempre aprendemos, equivocadamente, erroneamente, que os carboidratos são as melhores fontes de energia que nós podemos ter. Tem toda uma explicação do porquê. É porque quando se começou a falar lá na década de 30, de 40, que as gorduras seriam ruins para nós, as indústrias alimentícias começaram a tirar dos alimentos as gorduras. Bom, aí os alimentos ficavam com gosto de isopor. E eles falaram assim, temos que colocar alguma coisa no lugar. O que nós vamos colocar no lugar? Vamos colocar os carboidratos. Por quê? Sempre que a gente fala em carboidrato, a gente não pode esquecer que na base dos carboidratos nós temos açúcares. Então, quando você come um carboidrato, lá no fundinho você está tendo um gosto de açúcar. E eles começaram a introduzir os carboidratos nos alimentos. E além de ficar com esse gostinho de açúcar, o que aconteceu é que a validade dos alimentos acabou sendo por um período muito maior. Então, para a indústria alimentícia, foi uma grande vantagem essa introdução, mas infelizmente não para o nosso corpo. Daqui a pouco nós vamos ver que o nosso corpo, mesmo o nosso cérebro, trabalha muito melhor com boas gorduras do que com o próprio carboidrato. Você deve imaginar que lá na época paleolítica, os nossos ancestrais, eles eram nômades. Então, eles não ficavam parados plantando trigo, plantando alguma coisa para colher depois de semanas ou de meses. Eles tinham que sempre sair de um lugar para outro. Então, eles se alimentavam poucas vezes por dia e, além disso, com pouquíssimos carboidratos. O carboidrato com os quais eles se alimentavam vinham das frutas selvagens. Mas a gente acabou mudando totalmente, pelas questões já colocadas, os nossos hábitos alimentares e hoje a nossa dieta é praticamente 70% formada por carboidratos. Então, uma das explicações do porquê que cada vez mais nós ficamos doentes. Tudo bem que você pode até argumentar que nós vivemos mais. Sim, mas vivemos mais, só que mais doentes. E o nosso objetivo aqui da Jolivi é poder promover mais saúde para você pelos anos de vida que você tiver.
Então, uma das fontes de alimentação são os carboidratos. É claro que é impossível hoje a gente viver sem carboidratos, porque, mais uma vez, se você come frutas in natura, que a gente sempre aconselha por causa das fibras, você está comendo carboidratos. Mesmo se você come nozes, né, castanhas, o que são muito nutritivas e são muito importantes também para o nosso cérebro, você também está comendo carboidrato. Então, quando a gente fala aqui na Jolivie que nós não somos muito adeptos da ingesta de carboidratos, estamos querendo falar dos carboidratos industrializados. Então, se você diminuir essa sua ingesta de pães, de massas, e para mim, eu sei, acreditem, é difícil, eu venho de uma família italiana, né, Annunziato, não foi fácil, mas se você diminuir essas fontes de carboidratos industrializados, você vai ver que você vai começar a melhorar muito. Então, os carboidratos formam uma fonte dos chamados macronutrientes. A outra fonte, que aí sim eu acho que vale a pena a gente gastar um pouquinho mais de tempo, são as gorduras. Então, mais uma vez, são as gorduras boas. Ninguém aqui está indicando a gordura trans. Por quê? O problema da gordura trans é que ela impede o trabalho das nossas mitocôndrias. Nós sabemos que as nossas mitocôndrias produzem energia. Quando você ingere uma gordura trans, é como se essa gordura trans fosse envolver a mitocôndria e começa a prejudicar o ciclo respiratório da mitocôndria, ou seja, ela vai produzir menos ATP, menos energia. Tá? A terceira fonte são as proteínas. As proteínas também produzem energia, só que as proteínas elas são muito mais importantes para formar a estrutura, né, de todas as células do nosso corpo, porque para você formar ossos, para você formar músculos, para você formar hormônios, você precisa de proteínas. Quando você ingere carboidratos, você vai ver, eu coloquei de propósito o carboidrato em vermelho, que é para falar assim, tome cuidado, tome cuidado. Porque você sabe que até um limite de 100 miligramas por decilitro, né, de glicose no seu sangue, você não é diabético. Entre 100 a 119, você é pré-diabético. E a partir de 120, você é diabético. Então, imagine que de manhã, né, você vai comer 2 pãezinhos, porque você aprendeu, como eu também aprendi, que ao comer mais carboidratos, você está produzindo mais energia. Olha o que acontece com a curva. Você passa da curva dos 120 miligramas por decilitro, então você está mais ou menos 1 hora e meia diabético. E aí você tem, depois de 1 hora e meia, 2 horas, você sente fome. Aí então você vai comer alguma outra coisa que, se você não prestar atenção, vai ter muitos carboidratos e aí você está mais 1 hora diabético. Depois você vai almoçar, come mais carboidratos, você está mais 1 hora e meia diabético. Depois à tarde, come mais carboidratos, está mais 1 hora e meia diabético. À noite, mais um sanduíche, uma pizza, você está mais 1 hora e meia, 2 horas diabético. Então, se você ficar falando para o seu corpo várias vezes por dia, 4, 3, 5, 6 vezes por dia, que você é diabético, acredite que vai chegar um momento que o seu corpo vai se virar para você e vai falar, olha, agora nós estamos diabéticos, você está contente com isso? Eu acredito que você não vai ficar contente com isso. E talvez você pergunte, mas Nelson, qual a relação agora de você falar do carboidrato com o diabetes e com o nosso assunto que é Alzheimer? Ah, obrigado pela sua pergunta. É porque, em realidade, hoje o Alzheimer ele é conhecido como diabetes tipo 3. Então você deve conhecer que o tipo 1 é aquele tipo que já vem na infância, em que o pâncreas deixa de produzir insulina e por isso que esses indivíduos eles são insulino-dependentes. Enquanto que o tipo 2 é uma enfermidade totalmente alimentar, exatamente com esse consumo exagerado que nós temos de carboidratos, né? E mais uma vez na base nós temos açúcares, o nosso corpo 5, 6 vezes por dia está passando do limite
do diabetes, então as células começam a diminuir o número de receptores de insulina. É por isso que a gente fala que o diabetes tipo 2, ele é insulino resistente. Então, significa que as células se tornam mais resistentes à insulina, que procura colocar a glicose dentro das células. Então, como agora a glicose não está sendo colocada dentro das células, o nível de glicose, a glicemia, aumenta ainda mais no sangue. E quanto mais aumentar a glicose no sangue, acredite, mais vai aumentar a sua insulina. A insulinemia também aumenta. E a gente vai ver, né, que realmente a insulina é uma grande vilã da história. Nem tanto é o açúcar, porque é que o açúcar acaba trazendo a insulina para cima. E a insulina vai levar a uma resistência, que é a resistência insulínica, que vai ter inclusive repercussões em nível cerebral. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa de um metabolismo. Só que quando existe uma resistência insulínica, começa a diminuir o metabolismo cerebral. E se diminui o metabolismo cerebral, é claro que fica muito mais fácil você ter qualquer esquecimento, qualquer declínio cognitivo.